Jesus, amém. O inferno é real e esse é o primeiro ponto da palavra que eu gostaria de dizer com vocês. Muitas pessoas, por incrível que pareça, ainda não acreditam no inferno. Ou têm uma visão muito superficial do que é realmente o inferno. Mas eu acredito que nenhum filme, nada, nenhuma série, nada, um filme de horror com muito sangue, Jason versus não sei o que, Chuck, nada realmente pode mensurar do que realmente é o inferno. E a sociedade, hoje, a gente romantizou muito o que é o inferno. O inferno é uma extensão de uma vida que eu levo aqui. Então, se eu bebo aqui, lá vou chegar, o diabo vai me receber com um litrão, né? As crush, os crush, tudo que eu vivi aqui, eu vou continuar vivendo lá. A indústria de filmes, de série, realmente tenta produzir, mas será que aquilo realmente é verdade? O que é que a palavra nos diz? Outras pessoas acreditam que quando chegar esse dia que a igreja, né, for desaparecer da terra, que isso é uma verdade e as pessoas acreditam, mas que o resto do mundo vai subir, né? A aniquilação, vai todo mundo explodindo, acabou, o mundo vai começar de novo. Outros acreditam na reencarnação, que se você teve uma vida legal, você fica numa fila, e na próxima vida você pode vir como qualquer outra coisa. Outros acreditam que no purgatório, né? É assim que fala. Que você fica um período lá e depois de um tempo você ou vai para o céu ou realmente vai para o inferno. E tem a maioria que não acredita em nada, que não acredita nem que o inferno não existe. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de deixar é que o inferno ele é real. Somente no Novo Testamento, há 162 referências a respeito do inferno. E 70 delas foi o próprio Jesus quem falou. Então, se alguém fala tanto de um lugar, eu vou acreditar que esse lugar ele é real. Se eu chegar e falar para o Gustavo, Gustavo, ali na esquina tem uma pastelaria top. Né? Legal. Eu chego aqui amanhã e falo, Gustavo, eu fui naquela pastelaria que eu te falei, nossa, eu comi um pastel de banana com canela, hashtag fica a dica, pode mandar um delivery lá para casa hoje. Ele vai falar, nossa, eu tenho que ir nesse lugar. Eu chego na semana que vem e falo, você já foi naquele lugar que eu te falei? Nossa, agora eles têm um outro pastel de carne com... Ele vai ficar instigado e curioso de conhecer esse lugar, não é verdade? E é engraçado que muitas pessoas, elas pegam só a parte boa. Céu, ruas de ouro, mansão, cristal, rubi, muito ouro. Mas se esquecem dessa parte. Não, mas acho que o inferno não é tão assim. Eu acho que é só um tempo. E eu creio no que a palavra diz, o que a Bíblia diz, o que Jesus falou. Eu creio nas bênçãos de todas as promessas que Ele liberou através da boca dele. Então, se o próprio Jesus disse a respeito do inferno, é porque esse lugar ele é real. Esse lugar ele é real. E neste momento há pessoas indo, pessoas que já estão lá, pessoas que estão andando pelo caminho largo, indo para este lugar. Segundo ponto, que é um lugar de consciência. Muitos acham que quando chegarem no inferno, vão chegar lá e vai dar uma amnésia. Por que eu estou aqui? Como que eu fui parar neste lugar, né? Mas o inferno é um lugar de consciência. A pessoa que vai para o inferno, ela tem total consciência daquilo que a levou para aquele lugar. O porquê que ela está lá. Imagina você ficar num lugar atormentado e sabendo por que você estava lá. Quantas pessoas que, de repente, foram líderes ou participaram de ministério, foram da igreja, ouviram a palavra, aceitaram Jesus, ouviram, debocharam, e neste momento se encontram naquele lugar. Seria muito fácil se a gente vivesse a vida do jeito que a gente quisesse aqui na terra, morresse, fosse de fato para o inferno e chegasse lá, não se lembrasse de nada. Há uma passagem em Lucas que fala do rico e do Lázaro. Lázaro, ele desejava comer nem que se fosse as migalhas do rico. O rico, ele era avarento, não é só por essa questão que ele foi para o inferno, mas ele levava uma vida da forma que ele queria, ele não estava sob a direção de Deus, não o seguia. E Lázaro
ele desejava comer nem que fossem as migalhas. E naquele tempo não tinha guardanapo de pano, de papel. As migalhas, naquele tempo, os reis, as pessoas da alta sociedade, usavam as migalhas do pão, ou um pedaço de pão, para limpar os dedos na hora da comida. Então, o Lázaro desejava comer nem que fosse aquilo. Ele estava com o corpo cheio de feridas. E acontece dos dois morrerem. Lázaro, ele vai para o seio de Abraão, e o rico, ele vai para o inferno. E mesmo tendo um abismo entre eles, o rico, ele vê Lázaro naquele lugar e ele pede, então, nem que fosse uma gota de água, para que aquele tormento que ele estava passando naquele lugar pudesse aliviar um pouco. O que faz uma gota de água no meio de um incêndio? Faz nada uma gota de água. E aí ele fala, mas manda então que Lázaro vá falar com os meus irmãos. E Jesus fala, não, eles têm que... Se eles não acreditam nem nos profetas que estão na terra, como quem dirá ressuscitar um dos mortos? É engraçado que no inferno não tem ateu, né? Se todas as pessoas que dizem não acreditar no inferno se desse o benefício da dúvida, e se esse lugar realmente existir? E se for real? E se for verdade? Mas é muito fácil acreditar só nas coisas boas para a minha vida. As consequências, ninguém quer consequência. Então, o inferno é um lugar de consciência. Consciência. Muitas vezes nós agimos de maneira errada, muitas vezes no trânsito, muitas vezes a gente fura um sinal vermelho, acontece alguma coisa e a gente fala, nossa, não devia ter feito isso. A gente fica com a consciência assim um pouco pesada. Agora imagina você estar num lugar eternamente sofrendo, sendo atormentada e tendo a opção. Eu tinha a opção. A palavra diz, é mais fácil, é preferível tirar um olho, arrancar um membro, do que perder a vida. Imagina você sendo atormentado e você tendo essa lembrança a todo momento. Eu tinha essa opção, eu tinha essa escolha. Todos os dias eu tinha essa escolha. O inferno é um lugar de consciência. Terceiro, o inferno é um lugar de sofrimento permanente. Jesus diz que o inferno é a fornalha de fogo, onde virá choro e ranger de dentes. Tormento eterno, sofrimento, ira de Deus, trevas. E o que é o inferno? O que é o inferno? Antigamente, existia o Vale de Rinom, que era onde os judeus apóstatas que tinham se desviado, né, dos ensinamentos, eles sacrificavam ao deus Moloque. E no tempo do rei Josias, ele aboliu esse tipo de prática. Que é o Geena, que eles chamavam de Geena, para queimar as carcaças dos animais que eram feitos em sacrifícios, para levar o lixo. É como se fosse o lixão, o depósito do lixão, eles levavam tudo lá. E aonde tem combustível, nunca paga, nunca paga. Então, sempre aquele lugar dia e noite vivia queimando, né? E há algo que ele fala que o bicho não morre. Por conta das carniças daqueles animais, saía muito bicho, né? Verme, essas coisas assim. Então, se imaginar ficar num lugar onde o sofrimento é eterno. Muitas pessoas dizem que o sofrimento é na terra, que o inferno é na terra por conta das várias coisas que acontecem, das circunstâncias. Ai, que inferno! Ai, que inferno! Quantas vezes a gente não ouve essa expressão? Mas se a gente realmente, se as pessoas, nós tivéssemos consciência do que realmente é o inferno, como eu disse, nada pode traduzir, eu acredito, o sofrimento do que é realmente o inferno. Mas no inferno não tem descanso. Lá o fogo não para, o bicho não dorme, não acaba. É dia e noite aquele sofrimento, aquele tormento, aquelas trevas eternas. Nós temos dias difíceis aqui na terra, mas nada comparado ao inferno. O inferno não é aqui. Gente, o inferno, imaginou o inferno com sorvete? Pensa numa coisa boa que você goste, assim, uma coisa legal, qualquer coisa legal. Muitas pessoas falam que casamento é inferno, mas, gente, é bênção. Quem não casou ainda está falando, Jesus está voltando, eu não casei ainda, meu Deus, apressa-te, Senhor. Não é assim? No inferno não tem
sinal de alegria. Não tem esperança. É sofrimento eterno. Quarto ponto é que o inferno é o lugar da ira de Deus. Quando Jesus diz que o fogo que nunca se apaga, ele nos fala não apenas de sofrimento, mas da ira de Deus. Muitas pessoas querem colocar Deus na parede, como eu falo, né? Como que Deus, que é amor, ele leva as pessoas para o inferno? Ele não leva ninguém para o inferno, as pessoas que caminham. Há o caminho largo e a porta estreita. Há a opção de você permanecer com os seus olhos ou entrar caolho no céu. Seria muito injusto Deus conceder graça aos justos e os ímpios que viveram uma vida totalmente, que fizeram suas escolhas ao longo da vida, não receber também a recompensa da sua vida. Seria muito injusto. Deus, ele é amor, mas as pessoas se esquecem que ele também, ele é ira, ele é santo, ele não compactua com o errado, com o pecado, com as injustiças. Em Hebreus 2 diz que porque Deus é amor e amou o mundo, aqueles que rejeitam esse grande amor, rejeitam tão grande salvação. Muitas pessoas falam que o inferno é o inferno porque não há presença de Deus. E na verdade, no inferno também tem a presença de Deus, porque Deus é onipotente, onisciente e onipresente em todos os lugares. Não há um lugar que a gente possa se esconder dele. Mas acontece que no inferno a gente não tem a presença favorável de Deus. Lá não tem o favor de Deus. A palavra diz que todos os dias a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E esse é o motivo pelo qual a gente não é consumido. Muitas pessoas falam, nossa, porque se fosse Deus, eu tinha perdido a paciência. Mas, gente, eu acho que chega assim, no final do dia, Deus... Eu estou aqui, né, Fabiola, contextualizando, né, a cena. Eu imagino assim, Deus chega no final do dia, meu Deus, vai acabar, das 0 horas, meia-noite. Se renovou a graça dele na nossa vida, a misericórdia. Esse é o motivo pelo qual a gente não é consumido. No inferno, não é que não vai ter a presença de Deus. O céu é a presença dele de maneira integral, do amor e da graça dele. E no inferno é ele da mesma forma, na sua completa ira. O inferno, ele é real. O inferno, ele é real. Ele é real e a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar para as pessoas, você está caminhando por um caminho que te leva à perdição, ao inferno. O céu é um céu porque Deus está lá com todo o seu amor. É onde o ímpio é banido para sempre. E ele é eterno. A palavra em Apocalipse diz que depois, no juízo, as pessoas vão para o Geena. Depois de 1000 anos, o diabo será lançado no fogo eterno. É para sempre. Não é um período, não é um laboratório, não é uma experiência e depois que você passar por isso, é eterno. Onde você tem construído a sua vida, onde você tem edificado a sua morada eterna. Que possamos edificar a nossa morada no Senhor. Porque o quinto ponto que eu quero falar é que Jesus ensina que é possível se livrar de ir para o inferno. Quando ele diz, é melhor isso do que aquilo. Mateus 7... Desculpa. Mateus 25:41 diz que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. O inferno não foi preparado nem para mim, nem para você, nem para o seu vizinho, para ninguém. Foi preparado para o diabo e os seus anjos. Como eu falei, cada um trilha, o Senhor nos dá livre-arbítrio. Não é prazeroso para Deus ver alguém caminhando por lugares diferentes. Por isso que Ele coloca, de repente, um vizinho. Por isso que Ele coloca alguém insistente para te levar para a célula. Por isso que Ele está
bombardeando os cultos online, palavra de edificação nas redes sociais. Você abre o Instagram, você abre o YouTube, você abre o Facebook, as pessoas estão compartilhando. E você fala, ai, não aguento mais essas coisas. Porque é o Senhor te dando setas, te dando direção, te apontando rotas, como um GPS, quando você começa a trilhar um caminho e que está errado, ele redefinir rota. Redefinir rota. E o Senhor está dizendo para nós, todos os dias, redefina a sua rota. Você está trilhando um caminho de perdição. Redefina a sua rota. Nós estamos aqui hoje como igreja, falando para você hoje, redefina a sua rota. Veja por onde você tem caminhado, a forma que você tem construído a sua vida em Deus. Ah, mas eu aceitei Jesus, eu acredito no inferno, acredito no céu, mas você não tem agido conforme a direção de Deus, como foi falado semana passada. A carcaça, a direção, é como se você tivesse somente feito... Você tem o teu imóvel, né? E aí você faz um contrato, mas aí sabe aquelas pessoas que alugam a casa e fica toda hora bisbilhotando para ver se furou a parede? Ah, não, mas você furou a parede, não pode furar a parede. Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí nem é você que alugou o contratante, nem é você o dono, nem a pessoa. Fica os dois discutindo o que vai fazer com o lugar. Aí a pessoa não caminha com Deus. A pessoa fica dando lado para o diabo e para Deus. Um dia eu estou na igreja, outro dia eu estou com o diabo. Outro dia eu estou fazendo certo, outro dia eu estou fazendo errado. Não tem uma constância. Como que eu consigo essa constância? Buscando em Deus, orando, lendo a palavra, caminhando com pessoas que têm o mesmo objetivo de ir para o céu, de fazer as coisas certas, de permanecer em Deus, de ter essa direção de Deus. E por último, e não menos importante, a coisa mais triste de ir para o inferno é perceber que a gente não tinha que estar lá. Essa eu acredito mais do que sofrer consciente, saber que tem pessoas de repente no mundo que tem opção ainda de se salvar, mais do que a gente ficar desesperado ou as pessoas desesperadas, por que eu estou aqui? É saber que a gente não tinha que estar lá. Como eu falei, o inferno não foi criado para nenhum de nós. Para nenhum de nós o inferno foi criado. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma palavra muito conhecida, João 3,16. A coisa mais triste de se ir para o inferno é saber que a gente não tinha que estar lá, que o mundo não tinha que estar lá, que um familiar nosso não tinha que estar lá. Nós como igreja, nós temos que pregar essa verdade. Nós temos que realmente viver essa verdade. Porque falar é muito fácil. Até papagaio fala, gente. Se eu colocar um papagaio e treinar ele vai falar também. Posso até ganhar dinheiro com isso. Mas viver, caminhar, andar pelo caminho estreito, negar a si mesmo, deixar Deus tomar a direção e controle de todas as coisas. É isso que é difícil. Mas sabe o que é mais impressionante nisso? É porque Jesus, quando ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia. Ele fala, eu vou deixar um consolador, um ajudador. Alguém que vai atuar dentro de você, alguém que vai te dar direção. Alguém que vai falar com você, vai ser a minha presença morando dentro de você. É o GPS de Deus dentro da gente falando, não faça isso, eu te ajudo. O pior dia aqui na terra não se pode comparar a um dia no inferno. Hoje a gente vive coisas, incertezas, a gente vive o luto, a gente vive tristezas, a gente fica ansioso muitas vezes. Mas nós temos o próprio Consolador, o próprio Espírito Santo, nos consolando, nos ajudando, sendo nosso intercessor. No inferno é só você e você. É só você e seus pensamentos, é só você e as suas escolhas para sempre. Eu quero dizer para você hoje que não acredita neste lugar. Se dê o benefício da dúvida. E se esse lugar for real? Se esse lugar realmente existir? Nós temos que ir diante de tantas coisas que acontecem e o Senhor vem falando conosco através dessas coisas. Nós temos que parar e pensar. Para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo com os meus dias? O que eu estou fazendo com a minha alma, com a minha vida? O que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? Por onde eu tenho andado?
Não é possível que um ano de pandemia não tenha te tirado de um conformismo, de um comodismo espiritual. O Senhor está sacudindo vários lugares. Eu creio nisso. O Senhor permite, mas o Senhor também livra. De repente, as pessoas que estão no hospital, pessoas que tiveram oportunidade de ouvir a palavra. Essa semana eu estava pensando, quando alguém está enfermo, a igreja, os capelões, há uma mobilização até mesmo de visita, e as pessoas no último momento conseguem entregar sua vida a Cristo. Às vezes o pastor consegue ir lá naquele lugar e a pessoa consegue falar. Gente, pessoas morrendo muitas vezes sozinho, pessoas fugindo, como aconteceu nessa semana no hospital aqui em Curitiba, sabendo que ia ser entubado, ele começou a correr desesperado no meio da rua, as enfermeiras correndo atrás, pessoas morrendo sem a oportunidade de pedir perdão, sabendo que serão entubadas muitas vezes e não voltarão à vida, sem poder chamar um pastor para orar por eles naquele momento, sem poder chamar alguém para falar, eu aceito Jesus, eu me arrependo, eu perdoo, eu libero. A minha oração nesses dias tem sido, Senhor, que traga a memória, Senhor Jesus. Traga a memória às vezes que eles foram no culto, Senhor Jesus. Dê uma oportunidade, mesmo que for no último segundo, deles se arrependerem e não irem para esses lugares. Não ir para esse lugar de trevas, de fogo. E você que está hoje ouvindo, prefira ser um caolho no céu, um manco, mas no céu. Prefira, escolha hoje aonde você vai morar eternamente. Escolha hoje aonde você vai viver o resto da sua eternidade. Escolha hoje. Escolha hoje. Escolha hoje caminhar com o Senhor Jesus. Tá, Fabiola, tudo bem, então eu quero ir para o céu, é isso mesmo. Eu acredito que o inferno é real e quero ir para o céu. Como que eu faço então para garantir a minha entrada, aceitando a Jesus? Há uma canção do Leonardo Gonçalves que diz que eu começo a ir para o meu lar no momento em que aceito viver para te encontrar. Aceite hoje viver para encontrar o Senhor. O céu começa a partir do momento que eu aceito a Senhor Jesus. Aceito a soberania, o governo, o reinado dele na minha vida. Eu começo a caminhar para o céu. Eu começo a trilhar esse caminhar para o céu. E como eu falei, o Espírito Santo, o Consolador, o próprio Deus, ele intercede por nós. Passaremos por dias difíceis de tribulações, sim, mas a nossa casa estará edificada em Cristo. Escolha hoje viver em Cristo Jesus. Escolha hoje permanecer nele. Escolha hoje fazer uma decisão de vida e permanecer nessa decisão.